Acho que agora está gravando. Então, como eu estava falando, essa substituição do rótulo do curso, né, tem a ver com essa questão da influência e aumento dos recursos microprocessados que eram utilizados. Né? Se você pegar até mesmo na instrumentação nível de campo, a partir de um certo momento você começa a ter ali dispositivos que eram chamados dispositivos inteligentes, né, que utilizavam recursos de eletrônica digital como uma forma de um melhor condicionamento, né, e agregar mais informação e dados à atividade de automatização de processos no nível de campo. Então, se antes a informação que era passada para o centro de controle lá, para os CLPs e tal, ela era somente a informação da própria variável de processo, agora você tem mais informações sendo levadas e mais possibilidades de processamento digital de sinais em cima de um sinal coletado analogicamente, né, associado a alguma grandeza física que está sendo medida na área, né? Então, essa realidade de automatização e computadorização começou a permitir certas formas de fazer controle e automação para os engenheiros. Em função de utilização de parte da indústria de dispositivos com características industriais, tanto para medição quanto atuação, surge a necessidade de integração de sistemas. Então, esse é um outro ponto importante também. Integração de sistemas é uma coisa dentro da área de engenharia de controle e automação, uma vez que o engenheiro de controle e automação, ele, quando concebe sistemas de controle automático, ele não pode fazer isso dissociado da parte técnica, né, da parte das especificações. Tecnologicamente falando, ele vai ter que dar uma resposta acerca de qual plataforma que ele vai utilizar para implementar aquele algoritmo de controle, qual a conexão desse algoritmo com o hardware da planta. E aí estamos falando de instrumentos que tanto medem quanto convertem sinais para atuação. Então, todo esse processo de trazer a informação do nível de campo, levar ele para o mais alto nível, rodar o algoritmo de controle, trazer de volta os sinais de controle que vão manipular as variáveis de processo, em alguns momentos, em alguns cenários, né, de atualização tecnológica, muitas das vezes vai haver necessidade de fazer a integração entre esses sistemas. Às vezes uma coisa não vai comunicar com a outra, não vai dialogar com a outra de maneira imediata. Então, vocês vão ter que buscar as formas de se estabelecer ali drivers de comunicação, gateways e conversores que permitam a adequação desses sistemas à tecnologia vigente naquela planta, né? É lógico que a gente sempre pode propor na atualização tecnológica, mas muitas das vezes a gente tem que fazer a conexão entre essas novas tecnologias que são admitidas com os sistemas legados, que são sistemas que já existem na indústria, para fazer o trabalho, né? E vocês podem vir encontrar isso na prática profissional de vocês. Aí falando exatamente do conceito de hardware in the loop, né? Não é um conceito novo, né, dentro da teoria de controle. Na verdade, ele nem é um conceito dentro da teoria de controle, porque simulação hardware in the loop pressupõe um loop de controle, mas nem sempre ele é dessa forma tradicional, né, controlador planta, na qual nós estamos acostumados a tratar. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Então, apenas o termo é que é recente. Então, desde a década de 70, lá com a miniaturização do computador e a utilização do computador em ambiente acadêmico, principalmente, alguns cientistas começaram a fazer experimentos, né? E usar a integração do computador com dispositivos para poder fazer um registro desses instrumentos, fazer análise, simulação, fazer processamento de sinal e registrar e também programar e reprogramar diferentes algoritmos de controle para atuar em uma mesma planta ou em um mesmo modelo de planta, né? Se a gente considerar os protótipos como modelos de planta. Então, diversas aplicações nesse sentido já existiam. E as universidades tinham lá aqueles físicos experimentais, que eram caras que tinham que desenvolver tudo, né? Tanto o medidor, né, o instrumento, eles construíam os drivers de comunicação, construíam a parte de comunicação que condicionava o sinal medido pelos instrumentos, né? Medindo essas grandezas físicas, condicionando o sinal e enviando
para os conversores analógico digital, digital analógico, dos computadores que eles tinham na época, e também tinham que programar o algoritmo de controle na unha, lá usando os recursos disponíveis que se tinha dos PCs naquela época, né? Considerando aí os primeiros computadores desktop do tipo PC. Então, programar e reprogramar, desenvolver aplicações de software que implementassem algoritmo de controle e usar isso como uma componente virtual de uma malha de controle híbrida, onde a planta e os instrumentos eram a parte física, e o algoritmo de controle rodava no computador, e ele era a parte virtual desse loop híbrido, isso já é um predecessor do chamado hardware in the loop, ainda que esse termo não tivesse sido usado na época pelos caras, né? Então, trata-se tão somente da inserção de um elemento virtual, que roda, né, numa plataforma computacional, né, dentro da malha ou sistema de controle para uma dada aplicação. Dessa forma, cabe então a organização de diferentes tipos de hardware in the loop, né? Existe o hardware in the loop, no qual o sistema de controle, né, ou controlador, ele é virtual. Então, utilizamos um ou mais controladores rodando em software em alguma plataforma computacional. Eu digo isso, pode ser um computador, né? E interfaceando com o sistema real, que será medido e controlado, né? Então, quando você está se comunicando, por exemplo, com um computador, usando um software específico para essa finalidade, né, de fazer aquisição e envio de sinais para uma planta, você pode, por exemplo, programar o seu controlador no ambiente do computador e a planta vai estar lá disponível para poder te enviar esses dados para o nível do PC e receber do PC um sinal que vai corrigir uma variável manipulada para tentar fazer uma correção na variável de processo e fazer ela seguir a referência. Então, se você tem um protótipo de planta com uma certa instrumentação, essa instrumentação tem que se comunicar com o PC de alguma maneira e levar essa informação até algum software onde você implementa o algoritmo de controle. Aí vem a pergunta, né? Controladores virtuais dentro de CLPs podem ser a componente virtual do hardware in the loop? O que acontece? Apesar da gente ter hoje cada vez mais os CLPs parecendo com mini computadores, né? E os algoritmos de controle PID, por exemplo, rodando nos CLPs, cada bloco de função daquele do CLP que a gente cria para um algoritmo PID, ele, na hora que você está programando, ele é uma componente de software. Mas em algum momento você carrega essa informação para o hardware do PLC. E quando você carrega isso, ele se transforma em instruções de baixo nível que são armazenadas em memória fixa. Então, em última instância, se eu cortar a comunicação entre o PC e o CLP, o algoritmo de controle ainda continua sendo executado, porque ele está sendo executado por um software, sim, mas que roda num hardware, que é o hardware do CLP, que é um hardware de tempo real, utilizando instruções de baixo nível para poder interagir e garantir um loop determinístico aí com os instrumentos de campo, né? E não ter falha, não ter interrupção na continuidade operacional do sistema de controle, do sistema automático. Então, nesse tipo de situação aqui, você só colocar controlador PID dentro do CLP, né, eu digo assim, armazenar ele lá, isso não pode ser considerado a componente virtual do hardware in the loop. Teria que esse controlador estar rodando num software, e que caso o PC fosse desligado, o sistema ficaria sem controle. Então, esse aqui é só um dos tipos de hardware in the loop possível, né? Vamos ver outro. Outro tipo de hardware in the loop é aquele no qual o sistema de controle está rodando num dispositivo físico, real, associado a esse algoritmo, né? E o que é virtual, então, é a planta ou o processo a ser controlado. Então, ele é o inverso desse tipo de hardware in the loop que eu falei antes. Enquanto aqui, né, a gente ter o algoritmo de controle rodando dentro de um hardware, é porque a gente quer que o controlador desse loop ele seja físico. Então, o que a gente quer testar? Quer testar a capacidade desse algoritmo de controle comercial, rodando num hardware comercial,
qual a nossa capacidade de criar ali estratégias de controle, algoritmos de controle adequados para manter variáveis nos seus set points. Só que nós não temos, de repente, uma planta que a gente quer fazer os testes de controle desse algoritmo. Então, a gente substitui a planta física por um modelo virtual, um modelo matemático / computacional dessa planta. Então, se você tem um bom modelo da planta, de processo, e você tem um CLP, você pode integrar o CLP com esse modelo de simulação, rodando em algum tipo de software, no computador, por exemplo, e você testar esse algoritmo de controle e a capacidade e as limitações dele com relação a controlar as variáveis de processo dessa planta virtual. De novo, nesse tipo de cenário, se eu desligar o computador, o controlador, né, tem o seu algoritmo de controle lá, não vai sofrer influência nenhuma, mas a planta desaparece. Então, esse loop também seria encerrado. Em ambos os casos, pessoal, o que a gente está fazendo é chamado aí de simulação hardware in the loop. Por que é simulação? Porque não é uma condição operacional concreta. Normalmente a gente utiliza isso com algumas finalidades, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas nesse tipo de hardware in the loop, onde a planta é virtual, né? Você tem um modelo da planta, ele tem como características uma forte modelagem matemática, computacional, uma representação da dinâmica da planta real. Seria importante fazer um processo que é o processo de validação do modelo e a integração com o dispositivo controlador utilizando algum tipo de protocolo de comunicação. Poderíamos usar, por exemplo, o protocolo de comunicação OPC para conectar um software de simulação que iria simular o modelo da planta com o algoritmo de controle rodando em um hardware de tempo real, por exemplo, o PLC. Então, a gente, nesse tipo de situação, seria interessante fazer a validação do modelo, porque, às vezes, vocês estão mais acostumados a trabalhar com modelos matemáticos que são fornecidos pela literatura, né? Mas esses modelos são modelos teóricos, né? Quando a gente tem que testar um controlador na prática, você precisa de um modelo numérico da planta que tenha sido ajustado a partir de um processo de estimação de certos parâmetros da planta. Ou uma modelagem analítica assim, que tenha ali bastante subsídio em termos de informação dos valores dos parâmetros dessa planta, que permita esse modelo ser bem completo e bem próximo do real. Normalmente usando datasheet, folhas de dados dos fabricantes daquele tipo de equipamento ou planta. Então, nesse tipo de algoritmo de RIO-E, de simulação hardware in loop, a gente poderia eventualmente ter até um controlador sendo implementado usando amplificadores operacionais, né, em circuitos integrados, capacitores, resistores ali associados a eles, e você tem um controlador proporcional mais integral, sendo implementado fisicamente por uma protoboard de alguns componentes, e esse dispositivo se integrando com físico, né, esse controlador, entre aspas, físico, controlando o modelo virtual dentro de um PC, num notebook, rodando, por exemplo, um software como o MATLAB. Então, a gente poderia testar essa capacidade que a gente tem de projetar sistemas de controle mais simples também, para controlar processos mais complexos. Vou seguir adiante aqui. Qualquer dúvida, se tiver, vocês podem interromper, tá, pessoal? Continuando essa questão de tipo de RIO, teria um terceiro tipo de hardware in the loop que é possível, que é aquele no qual nem toda planta e nem todo controlador são virtuais, mas apenas uma parte do processo ou uma função do controlador. Então, nós vimos aqui dois tipos de RIO. Um deles, a planta é física, então você pensar em toda a planta física disponível, só o controlador virtual. Mas agora vamos pensar num certo nível de permissividade, onde eu tivesse ali o controlador virtual, uma parte da planta sendo física e uma outra parte da planta também sendo implementada virtualmente. Ainda assim, eu teria um loop híbrido, parte virtual e parte física. Exemplo desse tipo de situação. Posso pegar, por exemplo, uma válvula. Então, eu tenho uma válvula de controle, ela está conectada com um computador, então eu crio lá um condicionador de sinal, mando uma informação digital lá
pela porta de comunicação do PC, que é o sinal de controle vindo do software lá que está simulando o controlador. O controlador é virtual nesse caso. Esse sinal é traduzido num sinal, por exemplo, de 4 a 20, que vai comandar a abertura e fechamento de uma válvula de controle. E eu vou estabelecer uma relação entre abertura e fechamento de uma válvula de controle, que poderia, por exemplo, ser medida através de algum tipo de dispositivo posicionador e tal, que ia gerar uma espécie de realimentação sobre a posição da válvula em função da atuação do meu controlador. Esse sinal ele ia continuar na modelagem da planta dentro do PC de novo, seguindo ali, mexendo o valor da variável manipulada, poderia ser, por exemplo, vazão, né, que estaria no trecho onde essa válvula física estivesse instalada. E aí você teria que ter um modelo desse trecho, né, que é uma parte do modelo do processo. A outra parte poderia ser o modelo de um reservatório, ou de algum tipo de reator, forno, alguma coisa do tipo. E essa variável de processo, então, sendo comparada com o set point e realimentando lá, fazendo um cálculo de erro que ia alimentar o controlador virtual. Então, só a parte da válvula de controle é que é a parte física desse tipo de controle. Em outra situação, você poderia, por exemplo, ter uma parte do controlador sendo feita virtualmente, com circuitos ali de filtragem, compensação de sinal, algum tipo de recurso aritmético ali que seja necessário para manter a variável sob controle, feito virtualmente no software de simulação, a planta virtual e uma parte do controlador sendo feito fisicamente. Então, com a eletrônica lá, você pode pegar, por exemplo, a parte proporcional, fazer fisicamente, poderia criar situações como essa. Então, qual é o objetivo desse tipo de coisa? Né? A gente testar, às vezes, duas coisas. Né? A limitação com relação ao que a gente consegue fazer em termos de controle de sistemas complexos, usando os algoritmos de controle comerciais que tem no dispositivo de campo que são vendidos aí, os instrumentos, os equipamentos que implementam algoritmos de controle que são vendidos pelos fabricantes, ou testar, e aí sem limitações do ponto de vista comerciais, né, uma vez que a gente está trabalhando com software, diversos algoritmos de controle ali, técnicas alternativas a técnicas clássicas de controle, que a gente pudesse implementar isso computacionalmente e testar isso para controlar variáveis de processo em uma planta física, né? Ou pelo menos um protótipo em escala dessa planta. Para ilustrar um pouco essas possibilidades desse segundo tipo de hardware in the loop que eu falei, que é quando o controlador é físico e a planta é virtual, a gente tem aqui uma plantinha rodando no Simulink do MATLAB, então o modelo da planta está sendo implementado no MATLAB, e ele pega do dispositivo aqui controlador, que é um conversor Fieldbus para corrente da SMAR, ele pega um sinal de saída do bloco de saída analógica desse sistema aqui, que por sua vez recebeu um sinal de saída do controlador PID. Então ele pegaria o sinal de controle, chegaria por um bloco OPC read e mandaria esse sinal para a planta, mexendo na variável de entrada dela. E a variável de saída ia ser escrita por um bloco OPC write no valor de variável de processo ou no bloco de entrada analógica, que iria lá para o bloco de PID do algoritmo que estaria rodando aqui dentro desse hardware. Então, se a gente cortar isso aqui, o PC, a planta sai de operação, mas o algoritmo permanece aqui armazenado. Então, a gente estaria limitando e poderíamos aumentar a complexidade dessa planta aqui e ver qual a limitação dos blocos funcionais lá do SMART para poder controlar variáveis de processo em plantas mais complexas aqui e fazer uma boa simulação hardware in the loop em função disso. Dando continuidade aqui,
a gente só troca, né, o instrumento, né, o equipamento que realiza a parte física do controlador. Então, aqui tem como exemplo um controlador CD600 da Smart, um controlador que controla até 8 loops, tá? Usando aí 8 entradas analógicas que ele tem na parte posterior aqui dele. Ele tem um painel frontal, uma IHMzinha física, que antigamente era instalado nas salas de controle de indústria, né? E o operador, então, poderia manipular aqui a variável manipulada, mexer em set point, ajustar proporcional, integral de cada um desses 8 loops, e estaria se comunicando com instrumentos de campo, conversores, condicionador de sinal, para poder atuar nas válvulas e controlando ali até 8 malhas de controle. Aí vai trocando aqui o tipo de controlador, né? Um controlador single loop dedicado a novos, também com uma IHMzinha, só uma variável de controle, e a planta sempre mantendo, né? O modo Adam 6022 também da Advantech, que controla até 2 variáveis de controle, 2 variáveis de processo, e mantém elas dentro do set point, e executa até 2 algoritmos PID, né, para essas malhas de controle, trabalhando com um software bastante específico aqui, que é o software de parametrização dessa placa aqui. Então, quais seriam aí as possibilidades de hardware in the loop para serem implementadas, né? E o que é necessário, né? Quais condições nós temos que satisfazer para que seja implementado? Primeira coisa é ter o conhecimento do hardware, porque o tipo de simulação de hardware in the loop, o projeto de hardware in the loop que você vai enfrentar, ele é decorrente do tipo de hardware que você vai utilizar, seja para implementar o algoritmo de controle, seja para ser a planta, né, o protótipo da planta que você quer testar o controlador virtual. Segundo, conhecimento do modelo e do software. Modelo que eu digo, modelo da planta, porque se você for fazer aquele segundo tipo de hardware in the loop, onde a planta é um modelo virtual rodando em um software, você tem que ter conhecimento de como implementar isso. Uma coisa que facilita bastante é você usar o Simulink do MATLAB. Vocês viram lá na P1 que, através de Simulink, com alguns blocos, poucos blocos funcionais lá, vocês conseguem simular uma planta de processo e, inclusive, os controladores dela, para ela, né? Aqui, no caso, seria você manter a planta, os blocos referentes à planta, e colocar blocos de I/O, né? Blocos de comunicação, por exemplo, ao PC, para poder se conectar com um hardware que implementa o algoritmo de controle. Então, você trocaria aqueles PIDs que nós usamos lá na P1, para aquela simulação, por PIDs reais, né? Configurados e rodando num PLC físico ou alguma coisa assim. E o terceiro é o conhecimento da integração necessária para implementar esse hardware in the loop. Por quê? Normalmente, instrumentos de campo são feitos para integrar com PLC, com controlador dedicado, essas coisas, né? Então, o tipo de sinal que ele condiciona, é tudo meio que padronizado para isso. O que a gente está fazendo aqui é carimbalizar esse processo. A gente está tentando conectar ele com um software que implementa o algoritmo de controle ou que implementa o modelo da planta, e aí o hardware implementaria o algoritmo de controle. Mas, de qualquer forma, esse tipo de integração para comunicar software de simulação com o hardware, seja um protótipo da planta, seja o controlador físico, tem que se estudar caso a caso. Não existe uma receita de bolo, tipo, olha, faça hardware in the loop dessa forma. Então, você sempre tem que pesquisar essas 3 coisas aí e modelar esse processo, digamos assim. Modelar do ponto de vista de informação, né? Quais as possibilidades de hardware in the loop se nós tivéssemos no IF lá presencialmente? Né? Quais equipamentos nós poderíamos utilizar? Então, a gente tem, por exemplo, a coluna de destilação do laboratório lá do IF, que usa a tecnologia Foundation Field Bus da Smart. Você poderia fazer um controlador virtual ou poderia fazer esse controlador virtual, por exemplo, rodando no Simulink, se conectar com uma planta real, que é a própria planta de destilação, tem instrumentação de porte industrial, tem transmissores, né, para medir as variáveis de processo, tem conversores para poder mandar sinal para as 2 válvulas de controle que tem lá na planta, a válvula de entrada e a válvula de fundo da torre. E a planta, ela realmente funciona, ela tem uma finalidade, e a gente poderia monitorar
né, e controlar esse processo através de um controlador virtual rodando no MATLAB, no Simulink. Então, isso é uma possibilidade de Rio, se a gente estivesse presencialmente lá, podendo fazer esses testes. A planta de nível do lado de controle, existe uma planta lá, não sei como é que está a condição operacional dela, que ela usa um inversor de frequência e um módulo DAC da National. O DAC ele faz ali a aquisição de sinais de um transmissor de nível e joga essa informação para dentro do PC. Aí no PC lá o pessoal usa o LabVIEW para poder se conectar com esse hardware da National e cria um VI lá, um virtual instrumento dentro do LabVIEW, né, para poder fazer a função do controlador da planta e mandar um sinal que vai ser um sinal que vai para a entrada remota do inversor de frequência, que por sua vez controla a rotação da bomba d'água e mantém o nível do reservatório superior dentro de set point ou próximo de set point. É uma planta bem legal, ela responde rápido, assim, faz um pouquinho de ruído, né? Mas é muito interessante, né? Tem o professor Felipe Radic, por exemplo, já fez vários testes com essa planta lá. Eu já orientei TCCs também com essa planta. Vale a pena vocês darem uma pesquisada na biblioteca para vocês darem uma olhada nessas integrações. PLC da Fênix, que é uma coisa também que o pessoal usa muito para fazer aquele tipo de rio onde o modelo da planta é virtual, né, e o controlador é real. Então, eles configuram lá usando PCWorks, que é o software do PLC da Fênix, blocos PID, que são carregados para esse PLC, e o PLC se comunica com o PC através de um cabo Ethernet, né? E esse servidor OPC do PLC da Fênix disponibiliza os dados padrão OPC no sistema operacional. O MATLAB, por sua vez, pode usar um cliente OPC para se conectar a esse servidor OPC da Fênix e pegar esses sinais de controle que vem dele, né? Que seria a saída do bloco PID. Passar isso por uma planta virtual e as variáveis de saída da planta virtual voltarem para o PLC como as variáveis de processo. Seriam comparados com o setpoint, né? Em função dos ajustes de proporcional, integral, a saída de controle seria modificada e esse loop, então, permaneceria de maneira contínua lá e a gente ia ver esse desempenho, né, do sistema de controle estaria embarcado, armazenado no PLC, rodando lá em tempo real e controlando uma planta virtual, estaria sendo executado também num tempo que é uma aproximação do tempo real no Simulink. Então, o modelo da planta poderia ser usado no Simulink e o controlador rodando no PLC. Tem também a planta didática PD3 da SMART, que é também instrumentação Fieldbus também, seria o protocolo OPC. O problema dessa planta é que ela tem problemas de continuidade operacional. Lá, a última vez que eu mexi, ela estava com um problema nos dois posicionadores lá das válvulas, e bomba travada, tem um problema também de qualidade de água e ar comprimido para alimentar ela, um ponto meio problemático. É uma planta muito interessante. Tem algumas variáveis ali que poderiam ser controladas por um controlador virtual rodando no Simulink, né? Mas se você não consegue atuar nos posicionadores da válvula lá, você praticamente não consegue fazer muita coisa lá. Praticamente não consegue fazer nada. Mas dá para fazer uma integração do tipo medir, né? E observar. Arduino também poderia entrar nesse esquema aí, onde o Arduino você pode tanto embarcar um PID dentro dele, e aí ele seria a componente física da malha hardware in the loop, executando, né, em hardware de tempo real um algoritmo de controle lá dentro dele, se comunicando com o MATLAB, Simulink via comunicação USB lá no PC, e o modelo da planta rodando no Simulink, então sendo controlado pelo Arduino. Ou poderia fazer o inverso, botar o Arduino como uma espécie de placa de aquisição e envio de sinais, pegando informação de algum sensor e alterando algum tipo de pequeno atuador lá, eletrônico, né? E esses sinais estariam vindo, né, indo e vindo do Simulink, onde a gente teria no Simulink o controlador, controlando as variáveis de processo
as grandezas físicas, né, que tivessem conectadas aí nesses sensores do Arduino, tipo umidade, luminosidade, pressão, distância, coisas desse tipo. Com relação à organização da turma, né, para desenvolver o projeto, vocês podem usar os mesmos grupos que vocês fizeram aí na P1, ou podem mudar e informar. A gente estabelece alguns itens de avaliação no projeto, como, por exemplo, dificuldade da integração, a sintonia, né, do controlador, a qualidade do projeto escrito, avanços com relação a coisas que tenham sido documentadas de turmas anteriores, logicamente a documentação dos progressos, porque nem sempre a gente consegue executar com êxito essa simulação hardware in the loop, tecnicamente falando, então é importante documentar qualquer progresso, né? E qual tipo, né, de RIO foi implementado, né? Digamos que alguém conseguisse, por exemplo, implementar os dois tipos de RIO. E aí o seminário de apresentação dos grupos com a apresentação do teste do RIO em tempo real. Isso aqui são informações que não se adequam à situação que a gente está hoje. E aí deixa eu falar para vocês a diferença, né? As alterações que a gente precisa fazer para poder cobrar essa tarefa de projeto de hardware in the loop de vocês. Nós estamos no meio, né, ainda da pandemia, estamos sem possibilidade de presencialidade nos laboratórios lá do IF. Então, todas essas possibilidades que eu listei aqui são possibilidades teóricas, né, hipotéticas. Né? A hipótese é de que a gente tivesse uma situação melhor agora, que a gente pudesse ir lá nos laboratórios fazer os testes nos equipamentos e fazer essas tentativas de hardware in the loop usando os recursos que tem lá no IF. Mas a gente sabe que não é possível fazer isso, e a distância, acessar os equipamentos e testar e fazer o hardware in the loop dentro do pouco prazo que nós temos é inviável. Então, qual é a alternativa? A alternativa é que vocês organizem e elaborem a documentação de um projeto de hardware in the loop, mas que não necessariamente ele vai ser executado. Mas ele tem que ter, digamos assim, o máximo de informação possível para que, caso, né, a gente tenha a possibilidade de fazer essa aplicação, que a pessoa consiga, seguindo aquilo ali, fazer a aplicação e obter os resultados da simulação hardware in the loop. Então, o que tem que constar lá? Tem que ter informação sobre a planta, seja ela um modelo, seja ela uma planta física, um protótipo. Informações que eu digo, informações técnicas a respeito dela, informação do fluxograma do processo e tal. Ou do modelo matemático / computacional da planta. E informações do controlador. Se for um controlador físico, dizer qual é o hardware que implementa ele, qual é o software de programação, como é que faria para fazer essa configuração de um bloco de controle nesse tipo de hardware. Se for um controlador virtual, logicamente mostrar o modelo matemático computacional desse controlador virtual e dizer como que ele se integra com a planta física e tal. E essa terceira parte, então, né? Então, temos informação da planta, informação do controlador, / tecnologia que implementa o controlador, e a terceira seria a informação sobre a integração. Em algumas situações, a integração é tão somente um passo a passo nos softwares, né, para implementar o modelo da planta ou para implementar o modelo do controlador, que se comunicam com o hardware ou da planta ou do controlador para poder fechar esse loop virtual / físico. Né? Então, a documentação disso, às vezes, é uma captura de telas com alguns comentários lá de como seria feito. Em outras situações, né, tecnicamente, tem que ter alguma solução física, alguma coisa desse tipo, e essa solução também teria que ser descrita ali no nível de projeto. Como esse tipo de loop ele não vai se estabelecer de fato, né, vai ser mais uma documentação de como seria, se pudesse ser feito, então o relatório de vocês, né, e a apresentação ela só vai até esse ponto onde vocês documentam as questões, né, a planta ou o controlador, o modelo da planta ou do controlador, as etapas para fazer a integração, e como seria, nas especulações, considerações finais, como seria se isso pudesse ser implementado na prática em algum equipamento. A natureza do equipamento,
né, a tecnologia, que é o que determina o tipo de simulação Hard the Loop e o projeto que vocês fazem, eu deixo a cargo de vocês pensarem nessas alternativas, considerando essa informação que eu passei nesse momento síncrono de hoje. E é lógico, né, à medida das semanas aí, se vocês forem tendo ideias, vocês podem me comunicar e me informando que eu vou dizendo se a ideia está adequada ou não. Por que eu estou falando isso? Porque, em última instância, o que a gente quer é um projeto de Hard the Loop que seja uma simulação de uma malha híbrida de controle para controle regulatório, né? Variáveis analógicas, set point, né? Variável de processo, variável manipulada. Então, tem que ter essa lógica de funcionamento. Então, isso passa pela escolha do projeto, do processo, a escolha do controlador, e a gente tem que ir dialogando para poder ir direcionando vocês para o caminho adequado e compatível com os objetivos de aprendizagem da disciplina do Laboratório de Controle e Identificação. Então, parecido como vocês fizeram lá o trabalho da P1, alguns colegas foram me consultando pelo WhatsApp, mandando imagens e tal, a gente segue essa mesma filosofia, só que eu vou soltar aí, à medida dessa semana aí, um pequeno cronograma que eu vou deixar no Moodle e vou colocar lá também no WhatsApp, dizendo quais vão ser os checkpoints, né? O que são esses checkpoints? São pontos onde vocês têm que me dar um feedback concreto com relação a algumas decisões que vocês tomaram sobre esse projeto de Hard the Loop. Então, por exemplo, daqui a 2 semanas eu vou pedir lá que você me informe qual foi a tecnologia escolhida. Então, a dupla vai entrar em contato comigo e vai falar, olha, eu escolhi fazer esse projeto de documentação em cima da tecnologia X. Aí eu vou dizer se está ok, tudo bem, e quais seriam os encaminhamentos para vocês registrarem isso, documentarem isso numa espécie de relatório. Aí daí, mais uma semana ou 2 semanas, dá um retorno sobre o andamento do processo e quais etapas ali em termos de passo a passo das coisas vocês já fizeram, né? Para onde vocês ainda têm que seguir. E no último dia, uma apresentação para socializar aí com um grupo de alunos. Eu sei que tem alunos que, de repente, têm dificuldade de participar nesse momento aqui síncronos nossos, mas a gente vê alternativas por causa das pessoas que não puderem. Para todos aqueles outros que podem, a ideia é a gente fazer essa socialização, esse compartilhamento de saberes aí na reta final, e eu vou dizer a data direitinho, junto com o cronograma que eu vou soltar aí ainda essa semana ou na próxima. Mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida aí sobre isso, querem me perguntar alguma coisa. Por enquanto não tem dúvida não, professor. Aí a gente vai, de acordo com o que a gente for estudando, for vendo o projeto que a gente for, o processo que a gente escolher, a gente vai dando dúvida para você. Então tá certo. E aí, quem não teve na aula hoje, depois eu vou colocar o link lá no Moodle e mandar também pelo grupo. Aí vocês se organizem aí em grupos, né? Dá uma chamada nos colegas para eles verem, né, a conversa de hoje aqui, a minha exposição de hoje, para que eles possam também tomar pé da situação e para poder esse trabalho ser feito de maneira cooperativa e justa, né? Igualmente distribuída. Aí. Tá certo? Permaneço aí à disposição e a gente vai se falando aí durante a semana. Valeu, professor. Show, valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa semana pra você.